Olá pessoal, somos alunas da pós-graduação Docência em Biologia, oferecida pela Universidade Federal do Vale do São Francisco. A equipe é composta por Adeide Rodrigues Santos Silva, Pâmela Evelyn Pires Cedro e Tércia Oliveira Castro. O tema a ser abordado é o racionalismo. A disciplina é História, Filosofia e Sociologia da Ciência no ensino da Biologia. O professor responsável pela disciplina é Arthur Lima da Silva. A nossa tutora é a professora Ellen Maria Santos Tupi. Somos pertencentes ao campus de Brumado. Primeiramente, é necessário compreender o que é o racionalismo. E o racionalismo nada mais é do que uma corrente filosófica que atribui particular confiança à razão humana, ao passo que acredita que é dela que se obtém todo e qualquer tipo de conhecimento. Saber de onde vem o conhecimento era uma preocupação da filosofia. Na tentativa de responder a essas e outras perguntas, surge pelo menos duas correntes filosóficas, o racionalismo e o empirismo. O racionalismo, que do latim ratio significa razão. Empirismo, do grego empiria, significa experiência. Agora vamos falar um pouquinho sobre as principais características do racionalismo. O racionalismo, ele tem como essência a razão, tanto o natural como a histórica. Ele valoriza a capacidade de pensar, de raciocinar, de agir de forma crítica em relação ao sentimento e à vontade. O racionalismo considera que o homem tem ideias inatas, ou seja, que não são derivadas das experiências, mas encontram no indivíduo desde o seu nascimento. O racionalismo privilegia a operação natural, a operação mental, o discursivo, o lógico, e extrai conclusões de uma preocupação verdadeira, provável ou mesmo falsa. Rejeita princípios dogmáticos e parte com princípios da dúvida. O pensamento racional, ao introduzir a dúvida no processo de pensamento, induz a crítica como parte do desenvolvimento do conhecimento científico, estimulando o indivíduo a pensar de forma crítica e questionar determinadas atitudes e determinados pensamentos. O racionalismo surgiu por volta do século XVII e definiu como uma doutrina em oposição ao ceticismo e ao empirismo. Ao ceticismo, pois atribui à razão humana como a capacidade exclusiva de conhecer e estabelecer a verdade, considerando a razão como independente da experiência sensível, posto ser ela inata, imutável e igual em todos os homens, rejeitando toda e qualquer forma de intervenção nos sentimentos, das emoções, sendo que no domínio do conhecimento a única autoridade é a razão. Os principais pensadores do racionalismo foi René Descartes, Baruch Spinoza e Leibniz. Um dos importantes pensadores do racionalismo foi Baruch Spinoza, que defendia que só existe uma substância, Deus ou a natureza. Tudo é manifestação do divino, e Deus seria o conjunto de tudo que existe. Se Deus se identifica com a natureza universal, tudo o que existe é necessário, e a liberdade do homem consiste na consciência dessa necessidade. Baruch afirmava ainda que a ordem natural era parecida com a ordem geométrica, que as coisas da natureza não existiriam soltas, mas formariam uma unidade entre si. Com isso, por meio da razão, o ser humano poderia compreender o sistema divino, pois a mente humana é parte da manifestação da inteligência de Deus. Portanto, a vontade humana não seria livre, mas determinada por Deus, e o livre-arbítrio seria uma ilusão. Leibniz, por sua vez, defendia a ordem geométrica necessária, na qual tudo que não pode ser de outra maneira é necessário. Por exemplo, quando pensamos em um triângulo, ele tem obrigatoriamente 3 lados e 3 ângulos, sendo isso algo necessário. Se for de outra maneira, deixará de ser um triângulo.
Deste modo, aquilo que não é necessário, Leibniz definiu como contingente, e todas as decisões que não têm caráter necessário serão contingentes. Apesar disso, seguem uma ordem estabelecida pelo princípio da razão suficiente, que diz que algo não pode ser o que é sem que haja uma razão para isso, ou seja, uma razão de ser. Todas as coisas que acontecem na natureza e na sociedade respeitam o princípio da razão suficiente. Leibniz defendia ainda que todas as coisas existentes eram formadas por pequenas unidades simples, chamadas por ele de mônadas, que se combinariam e formariam todas as coisas do mundo. René Descartes foi considerado o pai do racionalismo e um importante filósofo do século XVII. Foi um dos fundadores da ciência moderna, com a produção da obra Discurso sobre o Método. A partir dessa obra, Descartes acreditava que a base de seu método é a dúvida de todas as nossas crenças e opiniões. Para ele, tudo deve ser rejeitado se houver qualquer possibilidade de dúvida. Este processo levou à sua famosa conclusão: penso, logo existo. Pois ao eliminar tudo de que se podia duvidar, conclui que a dúvida é a evidência da existência do sujeito. Trazendo a razão como a fonte de todo conhecimento seguro e verdadeiro, faculdade universalmente partilhada, caracteriza, portanto, aquilo que define o homem como homem e o distingue de todos os outros animais. Dessa forma, ele estabelece um sistema baseado exclusivamente no raciocínio dedutivo, guiando-se pela razão, que rejeita a percepção como fonte primária de conhecimento. Descartes expõe, então, que as operações da razão que conduzem à verdade são a intuição e a dedução. A intuição é, portanto, um ato puro e atento da inteligência, que apreende direta e imediatamente noções tão simples que acerca da sua validade não pode restar qualquer dúvida. Assim, o que caracteriza a intuição é a sua clareza e distinção, seu caráter imediato, o fato de construir um ato de apreensão total e completa. Já a dedução é um encadeamento das proposições, um nexo lógico de antecedente e consequente, tal modo que a verdade do antecedente exige a verdade do consequente. Assim, a dedução permite construir uma relação necessária entre as proposições, de tal modo que a verdade das proposições intuitivas possa passar para uma conclusão. Nesse sentido, é necessário partir de verdades evidentes para depois, dedutivamente, descobrir todas as outras ainda não conhecidas, e assim alcançar o conhecimento verdadeiro. Diante do exposto por esses pensadores, para esse movimento racionalista, o homem pode chegar, pela razão, a verdades de valor absoluto, seja a partir de fatos, os quais, ultrapassando a mera força dos sentidos, permitem ao homem, com a força da razão, abstrair e atingir condições transcendentais do mundo, seja a partir da pura intuição que prescinde dos fatos. O que o racionalismo buscava, na verdade, era conhecer a essência. Por isso, não se prendia aos fatos e ao mundo sensível, mas afirmava que a razão humana poderia transcender e chegar ao conhecimento de realidades suprassensíveis. Será que todas as coisas que já penetraram em minha mente não são mais verdadeiras que as ilusões dos meus sonhos? Ou talvez toda a minha vida seja algum tipo de sonho, incluindo a crença de que tenho um corpo? Será que um gênio maligno tentando me enganar de que o que penso ser realidade é ilusão poderia me levar a crer que pensar é não existir? Nas primeiras décadas do século XVII, essas e centenas de outras perguntas faziam parte do cotidiano e do método investigativo do filósofo francês René Descartes. Penso, logo existo, disse ele.
Com o exercício da subjetividade e a confiança na razão, Descartes revolucionou o pensamento filosófico e científico, até então subordinado à autoridade da Igreja, à escolástica e aos líderes políticos ditos escolhidos por Deus. Contra as disputas religiosas sangrentas que reinavam na Europa, Descartes ofereceu a razão. O seu subjetivismo, que valorizava o sujeito científico, indicava o caminho para a objetividade e para o rigor intelectual igualitariamente. Ele colocou ao alcance de todos as ferramentas para a descoberta da verdade. Sua tese mais importante foi propor que cada um pensasse por si mesmo. A autoridade da filosofia passou a se fundar não mais nas escrituras ou nos sábios, mas na mente do filósofo. Esse paradoxo da objetividade dentro da subjetividade, com a exigência da certeza e a isenção da dúvida para o êxito da investigação científica, inaugurou um novo estágio no pensamento filosófico, motivo pelo qual Descartes é considerado o pai da filosofia moderna. René Descartes, ou Renato Cartesius, como ele se assinava em latim, nasceu em 1596 na pequena La Haye, na França. De família aristocrática, órfão de mãe, estudou interno no colégio jesuíta La Flèche e formou-se em Direito. E acabou se alistando como voluntário militar na Guerra dos 30 Anos no exército de Maurício de Nassau. Morou na Holanda mais de 20 anos e faleceu em Estocolmo como mestre de filosofia da rainha Cristina da Suécia, pouco antes de completar 54 anos. Influenciado pelas ideias de Galileu e pela amizade com o físico e matemático holandês Isaac Bikman, Descartes tomou do amigo o raciocínio simples e fácil que os geômetras empregam para chegar às suas mais difíceis demonstrações, como ele mesmo observava, bem-humorado. E saiu em busca ambiciosa de um novo sistema de conhecimento. Um método único que mensurasse todas as realidades observáveis no mundo físico, celeste ou terrestre. Ele queria explicar o mundo a partir da mecânica elementar das partículas, usando os princípios da figura, do tamanho, da posição e do movimento das partículas da matéria. Para ele, todas as coisas que caem sob o conhecimento humano estão interconectadas da mesma forma. Como escreveu em uma de suas obras mais conhecidas, Discurso do Método, publicada em 1637. O modelo matemático do sonho de Descartes abarcava todos os saberes em uma só unidade. Tanto que ele criou a metáfora de uma árvore do conhecimento, onde o tronco era a física, sustentando todas as ciências com o seu raciocínio analítico. Na busca da premissa da evidência, Descartes propunha o exercício da dúvida metódica, radical, hiperbólica como método até o nível do absurdo, quando a própria dúvida forneceria então a verdade indubitável. O primeiro era nunca aceitar coisa alguma por verdadeira, sem que a conhecesse evidentemente como tal, quer dizer, evitar cuidadosamente a precipitação e a prevenção, e não aceitar nada nos meus juízos, senão o que se me apresentasse tão clara e distintamente ao meu espírito que eu não tivesse nenhuma ocasião de o colocar em dúvida. Depois de eleger a evidência, Descartes sugeria dividir em partes tantas quantas necessárias para a análise. E então colocar os conhecimentos em uma certa ordem, dos mais simples aos mais complexos. Era a ordenação. E o último, fazer sempre enumerações completas e revisões gerais para nada omitir. A concepção de mundo e de homem de Descartes se baseava no que ficou conhecido como dualismo cartesiano. A divisão da natureza em dois domínios opostos, o da mente ou espírito, que ele chamou de recogitans, a coisa pensante, consciente de si, livre e sem dimensão espacial, e o da matéria, que ele chamou de re-extensa, a coisa extensa, isso é, a material, mensurável, espacial, sem consciência e mecanicamente determinada. Deus, para Descartes, representava a ponte entre o mundo subjetivo do pensamento e o mundo objetivo da verdade científica. A mente e a matéria são criações de Deus, um ser perfeito e legitimador das evidências verdadeiras da razão. Quando a razão atinge a ideia clara e distinta, fala por Deus, seu autor primeiro. Em sua premissa mais famosa, evidência número 1, que fundamenta todo o raciocínio cartesiano, Descartes exercita a dúvida até atingir o seu ápice.
Notei que, enquanto tentava supor que tudo fosse falso, era necessário que eu, que pensava isso, fosse alguma coisa. E observando que essa verdade, eu estou pensando, portanto eu existo, era tão firme e certa, decidi que poderia aceitá-la como o primeiro princípio da filosofia que procurava. Agora iremos trazer essa base filosófica que é o racionalismo para o ambiente escolar. Então podemos observar que as modalidades didáticas usadas no ensino das disciplinas científicas como biologia e ciências, elas dependem principalmente da concepção metodológica de aprendizagem que é adotada pela escola. Ainda hoje é possível a gente observar a prevalência de currículos tradicionalistas, currículos racionalistas no meio acadêmico, tanto no Brasil quanto em outros países, e mesmo apesar de tantas mudanças que a educação ela vem sofrendo no decorrer dos anos. E nesse sentido, a gente, se pensarmos no objetivo do professor, principalmente na transmissão da informação, é papel dele apresentar esse conteúdo de uma forma mais atualizada, então ele buscar uma forma mais atualizada, organizada, facilitando o processo de aprendizagem. Pensando no racionalismo na escola, a gente leva em consideração principalmente o pensamento daquele que é considerado o pai do racionalismo, né? René Descartes. Então, René Descartes ele achava que o método escolástico que ali estava estabelecido era propenso a manifestar dúvidas, dada a sua demasiada confiança nas sensações, ou seja, nos sentimentos, nas emoções, como fonte de todo conhecimento. Então, isso porque ele buscava estabelecer o seu método, né, que era um modelo mecanicista, que assim questionava a própria razão humana, e dessa forma René Descartes diz: se não somos dotados de razão e de racionalidade, cometemos erros, sendo preciso educar nossa razão humana a fim de direcionar a mente humana, gerando argumento da dúvida. Então, assim, a gente pode observar que o método de René Descartes, ele era dedutivo e racional, e a partir da razão é que se alcançava o conhecimento. Racionalismo no ensino da biologia. Então, Descartes, em seus estudos, ele instituiu principalmente a dúvida. Então, assim, para ele, só se pode dizer que algo existe se puder ser provado. Caso contrário, não havia nenhuma certeza além da própria dúvida. Para ele, é preciso, primeiramente, duvidar de tudo, principalmente daquilo que já se tem estabelecido como verdade absoluta, né, como dogma, e, a partir daí, deve-se buscar as verdades absolutas, as verdades elementares. Podemos visualizar, então, que há uma grande relação quando pensamos na biologia e na filosofia, sendo que a biologia ela parte de problemas empíricos, conceituais da fisiologia, para se interrogar e se buscar a elucidação de tais problemas e comprovação lógica desse problema, revelando então dados reais e comprováveis, o que envolve diretamente o racionalismo. É comum vermos por aí a separação entre biologia e filosofia. Porém, quando os filósofos da biologia eles se ocupam desses assuntos, as suas contribuições elas têm sido assim excepcionais para o avanço teórico dessa área. Então, dessa forma, é importante a gente pensar no ensino da biologia de uma maneira mais contextualizada. Então, por isso, propomos aqui neste trabalho falar sobre a origem da vida, porque a sua descoberta, ela partiu de dúvidas, partiu de indagações. E se no racionalismo Descartes afirma que é preciso, no primeiro momento, a gente duvidar de tudo, até mesmo do que já é estabelecido como verdade absoluta, abordaremos então como essas dúvidas contribuíram para o que hoje para nós é uma verdade absoluta, até que se prove o contrário. Então, até o século XIX, considerava-se que toda a vida ela era obra de uma entidade toda poderosa. Esse fato servia para mascarar a ausência de conhecimentos, né, suficientes para uma explicação racional da origem da vida. Eis então que Aristóteles, ao questionar a origem da vida, ele postulou uma teoria que considerava que a vida ela era resultado de um princípio ativo sobre uma matéria inanimada, que aí então se tornava animada. Havia apenas um fenômeno natural no surgimento dos organismos vivos, que era a geração espontânea. Ainda
sustentando essa teoria, Van Helmont, ele considerava que os cheiros dos pântanos geravam rãs e que as roupas sujas, elas geravam ratos adultos e já completamente formados, né? Então era algo espontâneo, era um fenômeno espontâneo. Também era considerado pelos naturalistas que a carne putrefata, ela gerava moscas também de maneira espontânea. Todas essas teorias, elas consideravam possível o surgimento da vida a partir de matéria inanimada, fenômeno então que ficou conhecido como a biogênese. Francis Rand, ele buscou então anular a teoria da espontaneidade e propôs um experimento onde ele pegou frascos e nesses frascos ele colocou pedaços de carne em alguns frascos tapados e outros abertos, ou seja, em contato com ar e sem contato com ar. Então, ele, depois de alguns dias, observou que aqueles frascos que estavam abertos, eles estavam com mau cheiro, com moscas e também com vermes, enquanto que os que estavam fechados se encontravam livres de contaminação. Dessa forma, ele afirmou que todos os organismos vivos, eles surgiam a partir de inseminação por ovos e nunca por uma geração espontânea. Posteriormente, com a descoberta do microscópio, levanta-se novamente a questão da biogênese. Por quê? Porque era o único método que parecia explicar o desenvolvimento de micro-organismos que eram visíveis apenas a microscópio. Pasteur, ele surge então para colocar um fim de verdade na geração espontânea. Então ele realizou um experimento onde ele colocou um caldo nutritivo em balão com gargalos curvados, como pode observar na figura, e aí ele ferveu o líquido e esse líquido ele permaneceu estéril. Porém, ao quebrar o gargalo, houve crescimento microbiano. Ele concluiu então que todos os micro-organismos eles se formavam a partir de qualquer tipo de partícula que estava ali no ar. Então, como o gargalo ele era curvado, ao o ar tentar entrar, as partículas ficavam depositadas nesse gargalo e não entravam, então não havia contaminação. Então, depois de alguns dias, quando ele quebrou o gargalo, o caldo nutritivo ele ficou então em contato com o ar e com os micro-organismos ali presentes, então estava propiciando meios para que surgissem a proliferação de germes. Então, ficou definitivamente provado que nas condições atuais, a vida ela surge sempre a partir de outra vida já pré-existente. Assim, o racionalismo na ciência ele parte da dúvida que conduz a uma verdade absoluta. E nesse contexto, Descartes escreve: quando começo a descobri-las, não me parece aprender nada de novo, mas recordar o que já sabia. Quero dizer, apercebo-me de coisas que estavam já no meu espírito, ainda que não tivesse pensado nelas. E o que é mais notável é que eu encontro em mim uma infinidade de ideias de certas coisas que não podem ser consideradas um puro nada. Ainda que não tenham talvez existência fora do meu pensamento, elas não são inventadas por mim, embora tenha liberdade de as pensar ou não. Elas têm uma natureza verdadeira e imutável. Como considerações finais, podemos observar ao longo do nosso trabalho as contribuições da filosofia para a biologia. E, nesse sentido, ressaltamos a importância de proporcionar o ensino da biologia e ciências de uma forma mais contextualizada, levando em consideração os fundamentos filosóficos da educação. Ao considerarmos a racionalidade por Descartes, vemos o homem como um ser racional e, ao ser racional, ele é capaz de encontrar o conhecimento através da dúvida. E, assim, ao envolver esse aspecto no ensino da biologia, propomos o conteúdo, a origem da vida, ao revelar com clareza que o conhecimento que temos hoje partiu da dúvida, que provocou a investigação por sermos seres pensantes.